Vou explicar a importância daqui para frente. Então eu vou me apresentar. Eu sou surda, eu nasci surda mesmo. E até desde então eu faço leitura labial, uso aparelho, mas na verdade eu não sou surda assim profunda. Eu faço leitura labial, eu me comunico com as pessoas, eu aprendi a Libras para poder me comunicar, na verdade, surda. Sou casada, tenho uma filha e ela também é surda. Toda a minha família é surda. Ela é atleta, ela gosta de futebol, de vôlei de areia de praia. Há 3 meses estou aqui, eu vim do Rio de Janeiro, mas eu nasceu em Curitiba. Eu nasci no Rio de Janeiro, fui para Curitiba, no Paraná, e agora eu estou começando a trabalhar na área da segurança da informação e passei a morar aqui em São Paulo já tem 5 anos. Na verdade, são 3 meses que eu moro aqui. Então, eu comecei a fazer faculdade de administração, fiz pós-graduação na universidade. Pós-graduação. Então, em 2008, já tem algum tempo, desde então eu trabalho na área. E, assim, a minha especialidade é na acessibilidade. Eu gosto de trabalhar em diversas áreas na questão, tratando sobre a segurança da informação. O nome da empresa, Creditas. Mas eu tenho um projeto que é propriamente meu, foi eu que criei, construí, o tema que fala sempre de acessibilidade, segurança da informação, para conscientizar as pessoas em relação a pessoas surdas ser inseridas no contexto da segurança da informação e assim incluídas. Agora eu quero fazer um desafio com vocês. Vocês acham que mundialmente, quantas pessoas surdas existem? Vocês conseguem chutar assim? Levanta a mão. Vocês chutem. É um desafio. Mundialmente falando, quantas pessoas vocês acham que tem? Uns 300.000. 300.000, tá? Alguém mais? 1 milhão, não, 1 milhão não, acho que 7 milhões. 1 milhão, 7 milhões. Mundialmente, né? É. Sim. Alguém mais? Ninguém mais? Ok. Mundialmente falando, 1,5 milhão, 1 bilhão. 1,5 bilhão de pessoas aqui no Brasil. No Brasil tem 10 bilhões, mas o número real mesmo é esse daqui. Porque durante alguns anos foi apresentado pelo IBGE. Hoje em dia não temos certeza, mas pode ser que tenha dobrado. Essa pesquisa é baseada no relatório mundial da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que daqui para frente vai acontecer de muitas pessoas perderem a audição. E por conta disso pode ser que esse fator aumente, por conta de doença, por conta de problemas de DNA. E entre outras situações. Então, para vocês saberem que dentro das empresas, elas têm uma porcentagem de cota para pessoa com deficiência para ela poder ser inserida no mercado de trabalho. Então, é necessário que o local seja adaptado para todo tipo de deficiência, de pessoa surda. Eu sempre estou falando para todas as pessoas que estão à minha volta em relação à pessoa surda, em relação ao fator humano. Por que eu falo sobre isso? Porque as empresas fazem os treinamentos de segurança da informação
ensinam a pessoa surda em relação e aí educa os funcionários, a política da empresa. Então não tem um intérprete de Libras, não tem legenda nas imagens, a gente não sabe como se portar. O profissional surdo, ele fica limitado dentro da empresa. Então é necessário que haja um material adaptado para que haja um treinamento para a pessoa surda. O motivo da acessibilidade é o mesmo motivo que vocês já conhecem, que no Brasil, o país, ele funciona dessa forma. Então, vem aumentando a quantidade de crime de hacker no Brasil. As empresas, os dados mostram nas empresas em relação à segurança da informação. Existe a lei de regulamentação que é necessário que haja um respeito em relação à política, né? Para que não haja vazamento de dados. Existe a lei de proteção de dados, porque se acontecer dessa forma, a empresa pode ser multada. Então, eu falo que sempre dentro das empresas pessoas surdas precisa saber em relação ao fator humano também. Então, surdo sendo fator humano, como que eu faço para ajudar a pessoa surda em relação à acessibilidade, em relação à informação? Então, dessa forma, eu com legenda, para que seja da melhor forma para a pessoa surda. Tendo a janela acessível em língua de sinais, é muito importante também. Terceira e último, e não menos importante, acessibilidade é atitudinal em relação ao grupo de práticas atitudinais sobre comportamentos e sobre... Aconteceu em 2020, não tinha tecnologia. Então, hoje em dia, temos essa facilidade. Antigamente não tinha, hoje estamos evoluindo. Hoje em dia, podemos fazer reunião dentro do Meet, podemos fazer, dentre outras coisas. Na época do Covid, isso acabou influenciando a tecnologia. Então, assim, não tinha legenda. As empresas estavam começando a ter a experiência dessa situação, as reuniões não eram adaptadas para as pessoas surdas. Eu, como pessoa surda, eu não tinha acessibilidade, eu sofria muito. Então, as informações chegavam para mim todas de forma atrasada. Era muito complicado. Então, isso é que eu falo de atitudinal. Atitude significa, existe o céu, é uma pessoa que trabalha junto comigo. Então, assim, enquanto tinha as reuniões, as pessoas falavam todas ao mesmo tempo, e aí eu não conseguia acompanhar, ler o lábio de todo mundo ao mesmo tempo. Então eu pedia, por favor, falem devagar, com mais tranquilidade. Eu aconselhava as pessoas e falava para eles que eles não poderiam falar ao mesmo tempo, para que eu pudesse acompanhar. Então, isso quer dizer atitudinal. Então, o CEL acabou passando essa informação, falando que com legenda eu conseguiria acompanhar com mais facilidade. Então, dentro da nuvem tem um documento que a pessoa escreve e mostra tudo que a pessoa está falando na reunião e vai aparecendo para mim simultaneamente. Então, foi uma estratégia que o meu amigo ele fez para mim, para não perder as informações. Então, às vezes, as pessoas podem fazer uso da tecnologia. A tecnologia sim, mas a tecnologia ela falha, mas se a pessoa humana tiver a atitude, ela pode melhorar. Então, quando a pessoa não tem convivência com um indivíduo surdo, também às vezes, quando
pessoa ouvinte está se aproximando e ela se depara com um surdo, ela fica desesperada porque ela não sabe como se comunicar e acaba indo embora. Parece que tem medo de mim pelo fato de ser surda, mas isso é falta de convivência, isso é normal, gente. Mas vocês precisam entender que não é novidade. Quando chega uma pessoa nova dentro da empresa, né, dentro de toda e qualquer área, você vai se comunicar com ela, né? Se chegar um surdo, você pode chamar um intérprete para poder facilitar a comunicação. Porque no mundo das empresas, precisa ser evoluído o quê? A comunicação. Então, se não tiver a comunicação, a pessoa surda ela não vai conseguir evoluir, assim como vocês ouvintes também. Então, isso se chama acessibilidade atitudinal, tudo bem? Eu fiz este curso aqui e ele não tinha intérprete de Libras. Então, a acessibilidade atitudinal, ela me salvou. Porque dentro da aula, o professor dava aula ao vivo e ele sabia que eu era surda, ele falava assim, com tranquilidade, ou seja, ele adaptou a aula para mim, né? Não era perfeito, mas eu conseguia acompanhar com legendas automáticas. Então, eu fiquei impressionada com o carinho dele, vendo a importância do meu aprendizado com a comunicação. Então, as aulas pela internet, elas têm legenda, então facilitou bastante. Antigamente não tinha nada disso, nós éramos muito limitados para estudar. Tinha que ficar pegando informações soltas, né? Hoje em dia conseguimos estudar por conta da acessibilidade das legendas. O ano passado eu fiz parceria com essa empresa, era muito legal. Então eu consegui uma turma só de surdos. 20 pessoas surdas. Fizemos parceria e estudamos, fizemos aula online e conseguimos ser certificados. E daqui para frente a gente vai continuar. Algumas certificações que falam sobre a segurança da informação, a necessidade de mostrar a cada área de trabalho. O primeiro que eu fiz foi esse aqui. ISO IEC 27001. Então eu fiz essa prova online em casa. Foi bem tranquilo, eu consegui estudar e da minha forma, né? E esse curso, ele era um pouco limitado, então eu precisei estudar sozinha. Esse daqui foi muito engraçado, porque o que significa? Eu pedi a adaptação da prova. Por exemplo, eu pedi para complementar o horário, ampliar o meu horário da prova, para que eu precisasse fazer a prova e tentar passar assim como toda e qualquer outra pessoa, né? A pessoa surda que usa cadeira de roda, às vezes tem um lugar específico, uma sala específica também pode ter. Estou só lembrando que esse daqui foi muito engraçado, porque eu fazendo a prova em casa e estava lá no notebook. Precisava filmar a situação, a sala de aula, né? Onde eu estava em casa, o meu ambiente da prova. Eu surda, a pessoa estava lá falando, né? Porque ela sim estava me vendo pela câmera, mas eu não podia vê-la. Então ela estava falando, como que eu ia saber? Estava conversando pelo chat com ela. E ele falando, olha, eu sou surda e eu não consigo te ouvir, por favor, escreva para mim. Eu não consigo. E aí ela só falava, não escrevia nada. Ela não olhava o chat, eu comecei a ficar nervosa. Falei, meu Deus, será que ela não vai me responder? Demora meia hora e nada. Quando eu respondia em inglês, parecia que era falta de comunicação, parecia a Índia, parecia uma língua indiana. As palavras eram todas muito estranhas, assim, eu não conseguia
entender. Então era uma falta de comunicação horrenda. Tudo pelo chat, gente. Meia hora. E eu lá escrevendo pelo chat e nada. Até ela entender o quê? Que o áudio estava ruim e começou e disse que ia cancelar a prova. Eu fiquei desesperada. Eu, pelo amor de Deus, para de escrever em outro idioma. Eu só preciso que você digite a minha língua, português. Eu não estou pedindo nada disso. Eu já te avisei, eu sou uma pessoa surda. Nossa, me deu muito trabalho, fiquei muito nervosa, estressada. Aí, ok. Eu falei, tudo bem. Eu já estava cansada, estressada, não queria passar pela situação de novo, de falta de comunicação. Acabei deixando ela fazer o que ela quisesse. Não passei na prova, porque a minha pontuação de 100 a 900, eu passei com 750. Então, quase não passei. Mas vocês podem encontrar também amigos surdos dentro das comunidades por aí, que vão fazer provas, e vocês vão ver a situação que eles vão passar, sabendo que eles precisam ser adaptados para evitar estresse. Na hora de buscar todas essas certificações, eles vão fazer as provas, eles vão passar por estresse. E eles precisam fazer adaptação em todas as provas. Eu pedi adaptação, nesses outros aqui eu consegui. Porém, esse daqui eu espero que futuramente eu consiga também. O fluxo, esperar. Eu quero contar algo para vocês. A maioria das empresas, quando elas contratam, elas precisam fazer um processo de avaliação para ver se vai passar ou não, em relação à segurança da informação, como que funciona. Às vezes a empresa, ela precisa criar um programa de conscientização em relação à informação. Precisa criar também alguns materiais visuais para pessoas surdas, como vídeos, imagens para treinamento, e assim ensinar as pessoas, os adolescentes dentro da empresa, menores aprendizes, os funcionários, as pessoas, elas não se atentam à programação da acessibilidade. Contratam e ok, está assim, está ótimo, não precisa de mais nada, eles não precisam de treinamento dentro da empresa. Um adolescente surdo, por exemplo, um funcionário surdo, por exemplo, ele precisa de legenda para fazer o treinamento enquanto a imagem está passando, para que ele consiga fazer a prova e ser aprovado por ela. Precisa de consultoria de acessibilidade antes de começar toda a situação. A consultoria deve ser desse sentido. Em primeiro lugar, para que haja inclusão, quando você estiver em contato com a pessoa surda e realmente a acessibilidade existir, para que lá no futuro a pessoa não precisa voltar a ter aquele trabalho novamente e prejudicar o projeto. Então, o programa de conscientização é muito importante ter uma consultoria de acessibilidade, porque lá atrás o profissional surdo também é um fator humano. Esses aqui são todos os eventos. São incríveis, são eventos criados aqui em São Paulo, para a área da tecnologia aqui de São Paulo. Então, existem outros eventos em outras empresas também. O mais importante é que as pessoas façam a inscrição e colocar lá que elas precisam de acessibilidade. Mas para que fazer um cadastro dizendo que precisa de acessibilidade de antemão? Perguntas e respostas devem ser criadas para saber se a pessoa vai precisar para fazer a melhor acessibilidade. Um exemplo de pergunta. Você precisa de local de mobilidade e facilidade para você?
Você é surdo, precisa de quê? De intérprete, de legenda? Qual tipo de acessibilidade você precisa? De tecnologia? Se é deficiente visual, qual tipos de materiais adaptados? O que precisa? Às vezes precisa de guia. Tudo tem que ser colocado no cadastro de antemão para que o evento ele tenha acessibilidade e ocorra tudo bem. Essas são minhas figuras que eu sigo no Instagram. Alguns deles não colocam legendas, alguns colocam. Essa Gabriela, não sei se vocês conhecem. Eu gosto muito do conteúdo dela. Mas, infelizmente, ela não tem legenda. Ela é uma referência para mim, porém, ela não tem legenda. Já conversei com ela e aí ela andou colocando legenda, eu fiquei muito feliz. Então, ela adotou o método. E aí eu conseguia consumir muito mais do conteúdo dela, como pessoa surda. Então, assim, vocês precisam avisar uns aos outros, vocês que são da mídia social, porque precisa de legenda. Nós surdos temos dificuldade. Tendo o conteúdo legendado, facilita muito a nossa vida. Porque não é fácil. É muito fácil vocês colocarem legenda, vocês que trabalham com conteúdo digital. Tem muita tecnologia para que vocês possam fazer uso da legenda. O hacker, por exemplo, o interesse dele, esse daqui, Rafael, ele é hacker, ele fica no Instagram vendo. Eu gosto muito do conteúdo dele, mas não tem legenda. Eu já falei para ele, por favor, coloque a legenda do seu conteúdo para ajudar a comunidade surda. Mas são todos profissionais incríveis, são referências para mim. Inclusive, vocês podem seguir. Levanta a mão quem já viu essa série. Já viu? Uma pessoa já viu. Eu sempre aviso para todas as pessoas sobre essa série. Ela está na Netflix. Ela é incrível. É uma advogada que ela é autista. O 15º, o 16º episódio fala sobre o phishing. É muito legal, se vocês acompanharem, vocês vão ver como funciona. É muito interessante. Vocês vão entender o conceito da palavra spear phishing. Se vocês assistirem essa série no 15º e 16º episódio. E é muito bom se vocês assistirem, é bem melhor. Porque às vezes você trabalha dentro da empresa, não entende o conceito da palavra. Esse filme aqui explica claramente. Lembra que eu falei lá no começo sobre acessibilidade atitudinal? Então, assim, essas pessoas me ajudaram a construir em conjunto em relação à acessibilidade atitudinal. Eu não estou aqui sozinha hoje. Todas essas pessoas me ajudaram a chegar até aqui. Então, é importante que exista um intérprete de Libras para pessoa surda. Então, essas pessoas fazem parte da minha vida. Eu quero contar uma história engraçada para vocês. Eu sou uma pessoa surda, certo? Eu não consigo falar ao telefone. É impossível. Eu só mando mensagens mesmo de texto. Então, um dia, o que aconteceu? Ligaram para minha mãe, fingindo ser a minha mãe. Como assim? E a pessoa pedia dinheiro para mim. Pedia dinheiro, falava que era com urgência e todas essas manipulações de sempre. Como assim? A minha mãe? Oi, mãe. Mãe, você sabe que sua filha é surda, você não vou atender. Desliguei o telefone ontem. O que foi legal? Porque assim, por outro lado, eu fiquei feliz, porque pelo fato de eu ser surda, é impossível eu atender a minha mãe que sabe que eu sou surda. A pessoa está fingindo, é óbvio que eu vou saber que não é a minha mãe. Mas eu estou falando isso para que vocês tenham cuidado com a tentativa de golpe em relação ao phishing.
Então, eu quero agradecer a vocês pela atenção, por vocês terem acompanhado o meu projeto. Sigam o meu Instagram para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, tá bom? Muito obrigada a todos.